Então, pessoal, tudo bem? Na aula passada, eu deixei a gravação da aula para vocês, porque eu tinha feito a gravação porque para a turma da noite ia ser no mesmo dia que eu ia tomar a vacina, e aí eu fiquei com receio de não conseguir ministrar a aula por causa de alguma reação. No final, nem tive tanta reação assim, mas já ficou a aula gravada. Aí eu vou recapitular um pouquinho, porque eu sempre acho que a aula gravada a gente assiste, mas quando a gente está no mesmo momento, não sei porque eu acho que é melhor, mas deve ser só a impressão da professora. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre gerenciamento do tempo, ali naqueles slides, né? E aí, o objetivo dela era mostrar que é responsabilidade do gerente ele fazer o cronograma do projeto. O desafio nem é fazer o cronograma, porque fazer o cronograma nada mais é do que colocar as atividades, colocar uma data de início e uma data de fim. Isso não é difícil. O que é difícil é conseguir estimar o tempo das atividades. E aí, até lá no vídeo tem uma brincadeira, que tem um vídeo de uma pessoa fazendo previsão do tempo, mas o objetivo é mostrar que, assim, semelhante à previsão do tempo, a gente tem a nossa dificuldade é fazer com que a nossa previsão seja precisão, ou seja, a nossa estimativa de quando o projeto vai terminar seja de fato a data real. Então, o gerente de projeto ele tem esse desafio de fazer isso, né? E aí, outro desafio que começa não lá, não para fazer o cronograma em si, mas para fazer aquela definição da estrutura analítica do projeto, que vocês fizeram, que o objetivo ali é colocar as tarefas de uma forma hierarquizada, que são as tarefas que precisam ser feitas. Se você tem as tarefas que precisam ser feitas, você consegue, para cada tarefa dessa, estimar um prazo para fazer aquelas tarefas, e aí depois é sequenciar aquelas atividades até e quantificar para ver o tempo que vai levar. Sendo que quando a gente faz esse sequenciamento, algo que a gente precisa atentar também é em relação à precedência das atividades. Por quê? Porque às vezes uma atividade depende da outra. Lá no exemplo, a gente falou, para uma pessoa que está construindo uma casa, não adianta que ela só vai conseguir levantar as paredes se o alicerce estiver pronto. Ela só vai conseguir fazer o acabamento se a casa estiver toda pronta, então, toda levantada. Então, a gente não consegue adiantar algumas atividades. Por quê? Porque elas dependem que as outras estejam prontas. Da mesma forma, a gente, quando está desenvolvendo software, tem algumas atividades que dependem das outras. Então, a gente não vai conseguir gravar no banco de dados se o banco de dados não estiver pronto, se já não tiver sido feito modelado, se já não tiver sido criadas as tabelas, aí sim a gente consegue fazer o código para gravar e verificar se gravou de verdade. Então, a gente não consegue testar a gravação de um cadastro no banco de dados se o banco de dados não estiver pronto. Não adianta fazer todo o back-end, front-end do cadastro, se o banco de dados por trás não estiver pronto, se eu não tiver minhas tabelas para ali verificar se foi gravado ou não. Então, algumas atividades a gente tem que garantir que elas sejam feitas para que as outras possam continuar. E aí, esse também é um dos trabalhos do gerente de projetos, ele verificar essas dependências para que ele veja a sequência de atividades de dependência, que uma depende da outra, que é o maior tempo, que é chamado isso de caminho crítico, e aí sim, esse é o prazo, né, o somatório de tempo daquelas atividades que uma depende da outra, quando a última estiver pronta, terminei o projeto. Aí, beleza. Aí, com isso, eu consigo estimar o tempo desse projeto. E por que isso é tão importante no gerenciamento de projetos? Porque qualquer pessoa que vai nos contratar, assim como a gente, quando vai contratar algum serviço, a primeira coisa que a gente quer saber, e a primeira coisa que a pessoa vai querer saber é quanto tempo leva para fazer e quanto custa para fazer. Então, se a gente vai contratar um determinado serviço, o que a gente quer saber? A gente quer saber o preço, e aqui a gente quer saber quando vai ficar pronto, né? Se a gente vai comprar alguma coisa numa loja, a gente quer saber o preço e a gente quer saber quando eles vão entregar para a gente. Quanto mais rápido entregar e quanto o preço melhor, a gente tende a querer aquilo, né? Então, da mesma forma, o gerente de projeto, ele sempre vai ter que responder essas duas perguntas logo no início do projeto. Quando ele termina, e qual o custo daquilo.
Quando ele termina, foi o que a gente viu na aula passada, ele precisa saber todas as tarefas, ele precisa estimar o tempo de cada uma dessas tarefas, aí beleza, ele consegue montar o cronograma dele e fazer uma estimativa de tempo. Quando ele faz essa estimativa, o ideal é que ele coloque ali uma margem de gordura, que a gente chama, que é uma margem de erro ali. Porque se ele faz a estimativa dele com toda a equipe, todo mundo diz ali o prazo que vai fazer, e aí no final ele soma tudo e vê que ele termina em 50 dias. O ideal é que quando ele for negociar, ele tente levar isso um pouco maior, diga que seja 55 dias. Também ele não vai dizer que vai terminar em 70 dias, porque aí o cliente não vai querer. Mas se ele conseguir colocar uma margem ali, de pelo menos 10% de desvio, é o ideal. Principalmente se é um gerente de projeto que está começando a fazer essas estimativas. Porque quando a gente está iniciando alguma coisa, a gente ainda está aprendendo. Então, a chance da gente errar é maior. E se a equipe estiver começando também, é o primeiro, o segundo projeto da equipe, a chance de ter um problema de atraso é maior. Depois, quando o gerente de projeto ele já conhece a equipe, ele já trabalha com aquela equipe há alguns anos, ele já sabe que o tempo mais ou menos que cada um leva para fazer a atividade, fica mais fácil ele estimar, ele se sente mais seguro e aí esse desvio vai ser cada vez menor. Mas nas primeiras estimativas, o ideal é que ele coloque um pouquinho mais de margem de segurança, certo? Então, na aula passada, a gente viu a parte de como gerenciar e como planejar e como estimar tempo. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre custo. E o custo do projeto, ele é muito relacionado ao tempo. Por quê? Porque quanto mais tempo eu levo para fazer, mais custoso vai ser o projeto. Seja porque eu vou ter que ter mais despesas diretas, ou seja, eu vou ter que pagar mais salário para as pessoas, mais horas para as pessoas que estão fazendo aquilo, seja porque eu vou ter mais custos indiretos, vou ter que estar pagando aluguel, vou ter que, se não for um prédio, um local próprio, vai ter que estar pagando energia, vai ter que estar pagando internet. Então, tudo isso são custos que o gerente de projeto ele vai precisar estimar. Só que, no geral, é uma sequência. Primeiro ele faz o tempo e depois ele faz o custo, porque dependendo do tempo que ele vai levar, mais custoso vai ser ou não o projeto. E, além disso, ele também, quando a gente faz a gestão, o cronograma, o ideal, vocês viram lá, que é já colocar a pessoa que vai fazer aquela tarefa, o responsável. E dependendo do responsável, aquela tarefa ela vai ter um custo maior ou menor. Por exemplo, se for uma tarefa que ela é feita pelo estagiário, que ganha menos, aquela tarefa ela tem um custo menor do que se aquela tarefa foi feita pelo analista sênior, que ganha mais. Então, se eu tenho um programador sênior para desenvolver determinada atividade, ela é mais custosa do que se eu tiver o estagiário para programar aquela atividade. Então, eu já preciso saber quem é que vai fazer aquela atividade para que eu consiga estimar melhor os custos dela. E quando eu estiver fazendo a estimativa de tempo, eu já preciso saber quem vai fazer, porque dependendo de quem vai fazer e da experiência que ele tem, aquela atividade pode levar mais ou menos tempo, certo? Então, deixa eu parar aqui a câmera para a gente não correr o risco de cair, porque eu vou começar a fazer uma breve apresentação dessa parte de gestão de custos. Vocês vão ver que não tem segredo nenhum. Essa parte de gestão de custos é muito parecido como quando a gente quer comprar alguma coisa. Quando a gente quer comprar alguma coisa, estou precisando comprar um novo celular. A gente vai na primeira loja e compra? No geral, não. No geral, a gente primeiro olha na internet, vê o preço médio daquele celular que a gente quer. Depois, a gente vai ali no comércio e vai em várias lojas, e aí vê um preço, e aí vê a melhor forma de pagamento, planeja para verificar, será que eu vou... a parcela desse celular vai caber na minha bolsa, vai caber no orçamento, no valor, aí é que a gente vai definir o que vai comprar. Então, primeiro a gente verifica se a gente tem orçamento para fazer aquilo, e depois a gente vai verificar o preço mesmo daquilo em diferentes locais. A menos que a gente não tenha preocupação alguma com dinheiro, e aí é muito difícil, né, que no geral a gente tem, a gente não compra as coisas no primeiro local que a gente vê. A gente vai fazer toda uma cotação para verificar. Da mesma forma, os passos para fazer estimativa de custo de um projeto é muito parecido. A gente vai
pegar a primeira estimativa, não, no geral vão chamar pessoas que tenham um conhecimento razoável daquilo para fazer a estimativa, e aí sim, depois de uma, duas pessoas fazerem a estimativa, aí eu vou ter um orçamento. Então, quais são, bora ver rapidinho aqui, essa apresentação para vocês verificarem que não tem nada de outro mundo para fazer a gestão de custos no projeto, não. Na verdade, o problema maior é a gente conseguir fazer com que as estimativas sejam mais precisas possível. Ou seja, que no final do projeto ele termine realmente sendo o orçamento muito próximo do que foi realizado. Por quê? Porque se a gente estima que um projeto vai ser 30 mil reais, a gente cobra do cliente 30 mil reais, mas no final do projeto a gente gastou 40 mil reais entre pagamento de salário, entre conta de luz, entre conta de internet, eu tive um prejuízo no final de 10 mil. E isso, se eu estiver iniciando a minha carreira, o meu negócio, pode ser que signifique que a minha empresa quebrou. Um erro de estimativa de custo pode impactar até na vida da empresa se ela estiver iniciando, né? Ou se for um emprego do gerente de projetos, ele pode acabar sendo demitido porque no final o projeto ele ficou pronto, mas ele foi um grande prejuízo para a empresa. Isso pode acontecer se as estimativas de custo elas não forem feitas de uma forma mais adequada e mais dedicada. Então, o gerente de projetos ele precisa dedicar um tempo para fazer essa estimativa de custos. Então, qual é o objetivo? Dar uma visão geral do gerenciamento de custos, verificar como estimar os custos de um projeto e como elaborar um orçamento. Então, a primeira coisa que o gerente vai fazer é planejar esse gerenciamento de custos. Ele vai verificar qual a estimativa que ele vai usar, quem ele vai consultar, como é que ele vai controlar esse orçamento. Depois ele vai estimar os custos mesmo, vai fechar o orçamento, e da feita que ele fecha o orçamento, durante todo o ciclo de vida do projeto, ele vai estar controlando esses custos, ou seja, ele vai ter que estar acompanhando para verificar se não está tendo grandes desvios de orçamento durante a execução do projeto. Porque o ideal é que ele consiga verificar isso logo no início. Começou a dar problema na atividade, ele começou a gastar mais do que ele previu, se ele conseguir detectar isso logo no início do projeto, talvez ele ainda consiga tomar algumas ações que façam com que ele consiga reverter isso. Agora, se ele continuar, se ele deixar isso rolar solto, se ele não acompanhar, se ele não controlar, e só no final ele for ver o prejuízo que o projeto teve, aí sim, isso significa um problema. Então, ele tem que fazer essa parte de controle dos custos durante todo o ciclo de vida do projeto. Primeira coisa que ele vai fazer, planejar. Já viu, ele vai estabelecer os procedimentos, como é que ele vai documentar, quais são as despesas que ele vai ter. Depois ele vai estimar, que é o processo de desenvolvimento de uma estimativa dos recursos monetários necessários para as atividades do projeto. E aqui ele vai ter que olhar para todas as tarefas que ele tem que fazer, verificar os custos dela, verificar o que ela vai gastar diretamente e indiretamente e fazer a estimativa. Depois ele vai fazer o orçamento. O orçamento nada mais é do que ele agregar os custos estimados de cada atividade e estabelecer uma linha de base dos custos autorizados. Por quê? Porque ele vai precisar somar tudo que ele acha que ele vai gastar com o projeto e vai levar lá para o chefe dele ou lá para o cliente e dizer, olha, para fazer esse projeto aqui eu vou gastar 30 mil. Beleza. O cliente dele vai dizer, ok, 30 mil eu posso pagar. E aí ele vai começar o projeto. E aí, nesse momento, ele vai ter o que a gente chama de linha de base dos custos autorizado, que ele está autorizado a gastar naquele projeto. E depois, ele vai fazer esse que é o processo que vai mais demandar tempo para ele durante a execução do projeto, que é o controle, que ele vai monitorar o andamento do projeto para atualizar o orçamento e verificar se ocorreu alguma mudança durante o projeto que vai fazer com que impacte o andamento do projeto e os custos que ele estimou. Então, o primeiro grande desafio do gerente de projeto é essa pergunta, como é que ele vai estimar? Então, por exemplo, hoje, se vocês forem chamados para fazer, o dono de uma loja chama o Lucas e diz, Lucas, faz o site aqui da minha loja.
Aí, Lucas, ok, eu sei fazer, aprendi ali nas disciplinas, já sei fazer o site. Aí ele vai dizer, Lucas, quanto tu me cobra para fazer esse site? E aí é o grande ponto de interrogação que a gente começa a ter quando começa a trabalhar com a atividade, que é como é que eu vou estimar, como é que eu vou dar um preço para esse site que eu tenho que fazer, né? Para que eu, no final, eu receba uma remuneração condizente com o meu trabalho, que não seja, no final, eu não peça um preço tão muito barato e no final eu trabalhe muito e receba pouco, e também que não seja o contrário, né? Que eu também não cobro preço tão alto que aí o dono da loja vai dizer, não, obrigado, não quero não, vou continuar aqui minha vida sem o site, porque foi tão caro que ele não tem condições de pagar. Então, esse é o primeiro grande desafio, como estimar os custos de um projeto. E aí, a gente vai relembrar um pouquinho as diretrizes para estimar. Ela é realizada pelas pessoas responsáveis e mais familiarizadas com a tarefa, ou seja, se eu tenho que desenvolver um banco de dados, eu vou chamar a pessoa que sabe fazer isso para estimar o tempo que ela vai levar para fazer, que daí eu consigo derivar o custo. Não adianta chamar pessoas que não são familiarizadas com a tarefa, que eu aumento a minha chance de errar. Consultar mais de uma pessoa para fazer estimativa. O ideal é que eu consiga, que eu não faça essa estimativa sozinho. E principalmente se for as primeiras vezes que eu estou estimando. Se for as primeiras vezes que eu estou estimando, o ideal é que eu consiga fazer isso de uma forma que eu acabei clicando aqui no negócio errado e sumiu aqui para mim. Vocês ainda estão vendo a apresentação? Sim. Está aparecendo? Não sei o que foi que eu fiz. Agora. Cliquei aqui no negócio que... É porque mudou esse Google Classroom e de vez em quando eu ainda erro aqui. Então, o ideal é que a estimativa ela não seja feita somente por você. Principalmente se você é a primeira vez. Se for a primeira vez que eu vou desenvolver um site. E aí eu tenho que dar um preço. O que eu vou fazer? O ideal é que eu converse com uma pessoa que já fez isso, que já cobrou, que já fez algo semelhante. Com o passar do tempo, eu vou aprendendo a fazer isso melhor. Eu posso consultar também preço, orçamentos diferentes. Eu vou ver empresas concorrentes que façam trabalho parecido com o meu, para que eu tenha uma ideia de quanto está sendo cobrado. Eu tenho que entender um pouquinho do mercado também, porque um valor pode ser cobrado aqui em Santarém, mas se você estiver em São Paulo, que é um mercado mais aquecido, pode ser que você possa cobrar algo a mais. Então, tem que ter uma ideia do valor no mercado que você está sendo contratado também. Aí a gente vem com a terceira, né, que as estimativas elas devem ser baseadas em condições reais. Não adianta eu olhar, por exemplo, o preço da hora de um programador lá dos Estados Unidos e querer cobrar esse mesmo preço aqui, porque eu não vou conseguir ser remunerado da mesma forma, porque as nossas condições são diferentes. Então, a gente está em mercados diferentes, a gente está em realidades diferentes. Posso comparar com o preço médio pago por um programador lá em São Paulo? Ainda não. Porque da mesma forma, a gente está em locais diferentes, em mercados diferentes, formas de ver diferentes. Então, eu tenho que olhar para aqui, para o nosso mercado regional. Eu olho como que está sendo, como é que está lá em Belém, como é que está lá em Manaus. Eu vejo as condições reais para que eu possa estimar baseado em condições semelhantes. Precisam ser consistentes com unidade de medida, ou seja, eu tenho que fazer estimativa calculando baseado em alguma unidade, ou na hora do trabalho do programador, ou no tamanho do sistema que eu vou desenvolver, eu tenho que ter alguma medida para que eu consiga associar essa medida com o valor que eu vou cobrar. Na estimativa, cada tarefa deve ser considerada independente, integrada pela WBS. O que é isso? Vocês fizeram a WBS de vocês, que é aquela estrutura analítica do projeto, em português, né? E vocês colocaram lá as atividades. Cada tarefa daquela, vocês precisam estimá-la independentemente, ou seja, isolado, e depois somar tudo para fazer o orçamento. Não deve incluir contingências ou tolerâncias. No primeiro momento, cada tarefa daquela, você não tem que pensar ainda no caso de dar errado. Tem que pensar em quanto tempo e nas condições ideais seria
desenvolvida aquela atividade, qual seria o custo dela. Aí, acrescentar uma avaliação de risco ajuda a evitar surpresas, ou seja, no final, você fez a estimativa tudo certinho lá e conseguiu que o projeto, o valor dele seria R$ 10.000 para fazer o site, beleza. Só que eu estimei tudo considerando tudo dando certo, ou seja, o caminho feliz. Só que a gente sabe que coisas acontecem ao longo do projeto. A gente tem na informática lá a nossa lei de Murphy que nos persegue, o ponto e vírgula que a gente não acha quando a gente está programando, o componente que não funciona de primeiro e a gente perde um tempão ali tentando instalar aquele componente, o Eclipse que para de funcionar, e aí a gente precisa reinstalar tudo. Então, a gente sabe que acontecem alguns problemas, então a gente precisa colocar uma avaliação de risco. O que a gente vai embutir ali? Se no final o meu orçamento nas condições ideais deu que iria custar R$ 10.000, eu vou colocar ali uma margem de segurança para mim, que é o meu erro, que é o meu fator de risco. Então, em vez de cobrar 10, eu vou cobrar 11 e vou tentar ali ver se eu consigo chegar nesses R$ 11.000. Porque esses R$ 1.000 ali é a minha avaliação de risco. É o que eu vou ter ali de margem para se coisas acontecerem, né? Por quê? Porque pode ser que alguma coisa aconteça de errado, e se eu não tiver embutido isso no valor que eu vou cobrar, o que vai acontecer, eu tenho um prejuízo no final. E aquele meu projeto, que poderia dar muito certo, no final nem se pagou. Então, por isso, é interessante a gente colocar uma avaliação de risco no nosso projeto. Professora, como é que eu avalio o risco? A gente vai ver o tema da nossa próxima aula é justamente gerenciamento de risco. Por quê? Porque um projeto ele pode ser mais arriscado que o outro. Por exemplo, vai ser a primeira vez que o Lucas vai fazer um site. E aí ele fez a estimativa, mas só que ele só tem o conhecimento de programação que ele recebeu aqui no curso. Ele não... ele tem uma chance grande ali de ter errado aquelas estimativas dele. É a primeira vez que ele vai trabalhar com determinado componente, então ele estimou que ele ia levar 2 horas, mas pode ser que ele leve 5. Aí o que ele vai fazer? Esse projeto, ele é mais arriscado para ele do que se daqui a 3 anos que ele é um especialista em desenvolvimento de site, que ele já fez mais de 15 sites, que ele já conhece tudo como é feito, que ele já sabe instalar todos os componentes, e aquele projeto ali é só mais um para ele. Então, esse projeto para ele é menos arriscado. Então, ele pode colocar um fator de risco menor. Então, mensurar esses riscos depende do conhecimento técnico que a gente tem, se é o primeiro projeto, se não é. Tem alguns fatores ambientais também que a gente deve considerar, e isso a gente vai ver na próxima aula. Mas, independente disso, toda estimativa a gente vai precisar colocar uma avaliação de risco ali para evitar surpresa, que pode ser maior ou pode ser menor. Então, para estimar os custos, o que a gente faz? A gente começa especificando como as estimativas serão realizadas, né, que níveis da estrutura analítica serão considerados. É aconselhável realizar refinamento dos custos durante o andamento do projeto, então, quanto mais a gente avança no projeto, mais tem chance da gente verificar alguma possível erro de estimativa que eu fiz, aí eu já ajusto. A exatidão de uma estimativa de projeto irá aumentar conforme o projeto se desenvolve através do ciclo de vida do projeto. Então, isso aqui, acho que vocês entendem também, que quanto mais a gente avança no projeto, mais a gente consegue estimar melhor. Ou seja, se vocês forem solicitados a fazer uma estimativa logo no início do projeto, vocês são chamados, o Henrique é chamado lá e diz, olha, Henrique, eu quero que tu faça um aplicativo aqui para mim, para minha padaria, para que eu receba pedidos e consiga entregar. Quanto tu me cobra? Se o Henrique já disser, olha, eu te cobro R$ 5.000, tem uma chance grande de estar errada essa estimativa. Por quê? Porque ele não sabe os detalhes do projeto. Ele só sabe que é um sistema para padaria. Ele não sabe como é que vai ser a forma de pagamento, ele não sabe qual a tecnologia que ele vai utilizar, ele não sabe quais são as funcionalidades que tem que ter. Ele chutou ali um valor. Então, tem muita chance de estar errado. Agora,
se o Henrique diz assim, olha, eu não consigo estimar ainda, eu preciso fazer todo o levantamento de requisitos, eu preciso reunir com a minha equipe, eu preciso entender o projeto, aí depois eu te dou o valor. Se o Henrique fizer isso, ele tem mais chance de acertar. Por quê? Porque ele vai ter muito mais elementos para fazer a estimativa. Então, o ideal é que a gente faça a estimativa já tendo um conhecimento mínimo do projeto, porque senão a gente vai colocar um risco de errar muito grande. Então, para a gente estimar o custo, no mínimo, a gente já tem que saber as tarefas que precisam ser feitas. Só que nem sempre isso acontece. Algumas vezes a gente precisa estimar sem ter tanto conhecimento assim. E aí, vocês vão ver que quando for assim, a gente vai precisar pelo menos consultar pessoas que já tenham feito projetos semelhantes. E quais são os tipos de custos que eu tenho que levar em consideração quando eu for fazer a minha estimativa? Tem os custos variáveis, que são aqueles custos que mudam com a quantidade de produção ou de trabalho. Exemplo, o custo de material. Meu fone aqui começou a chiar, não sei o que foi. Vocês estão me escutando bem? Vocês escutam que está Sim, sim, cortando? Tá? estou escutando. Então, deve ter sido alguma interferência aqui que começou a chiar muito aqui meu microfone, meu fone. Mas, enfim, seguindo, esses custos de material são aqueles que vão variar conforme o gasto. Por exemplo, se um construtor vai construir uma casa que tem 2 quartos, o custo de material vai ser X. Agora, se a casa dele tem 5 quartos, o custo vai, no mínimo, duplicar, né? Então, o custo de material são aqueles custos que variam, os custos variáveis, de acordo com a quantidade de produção ou de trabalho. Se vocês tiverem que fazer um sistema que tem 5 telas, o custo é X. Se tiver 10 telas, o custo vai aumentar. Então, esses são os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que não mudam quando a produção muda. Por exemplo, custo de aluguel. Vocês alugaram um determinado local para ser a empresa. Tanto faz se vocês estão desenvolvendo um sistema que tem 5 telas, ou 10 telas, ou 20 telas, o aluguel naquele mês vai ser o mesmo valor. Então, esses são os custos fixos. Os custos diretos são aqueles diretamente atribuídos ao projeto. Por exemplo, o salário das pessoas, os materiais usados no projeto, isso é diretamente atribuído. E tem os custos indiretos, que eles são custos que eles são incorridos para benefícios de mais de um projeto. Por exemplo, vocês pagam uma taxa de hospedagem de site lá no Amazon, lá na Amazon, AWS, na AWS. E aí, esse custo que é pago, independente de vocês terem 3, 4, 5 sites, vocês têm uma assinatura que é aquele mesmo valor. Então, isso é um custo indireto. Vocês vão ratear esse valor entre os diferentes serviços que vocês prestam. Os indiretos são aqueles que vão ser divididos entre os diferentes projetos. E os diretos são aqueles que são diretamente relacionados ao projeto mesmo. O custo do salário das pessoas que estão fazendo, a isso diretamente para o projeto. E quais são as técnicas mais utilizadas e que itens a gente deve levar em consideração no momento que vai estimar? Um é o ciclo de vida do projeto, que é observar os custos de ciclo de vida do produto como um todo, não unicamente os custos do projeto. Por exemplo, vocês foram contratados para desenvolver um site para a loja lá. E aí, vocês vão ter que, além de desenvolver esse site, vocês vão ter que dar manutenção do site durante todo o tempo do contrato. Então, o custo desse projeto, ele não é somente o de desenvolver o projeto, também tem o custo de hospedar esse projeto durante 3 anos, por exemplo, se estiver lá no contrato. Então, tem tanto o custo de vida do projeto, ciclo de vida do projeto, tempo que ele leva para ser feito, quanto o do produto em si. Então, isso tem que ser levado em consideração no contrato. Eu sou responsável por fazer e te entregar só o projeto, ou eu sou responsável por te entregar o projeto e manter o produto
Aí eu tenho que levar isso em consideração no momento que eu for estabelecer o custo do meu projeto. O outro é a análise de valor, que consiste em encontrar a maneira menos custosa para fazer o mesmo trabalho. Exemplo, o dono de um hotel chama vocês e diz, olha, eu quero que vocês desenvolvam aqui o site o sistema de gerenciamento do meu hotel. E aí eu quero que tenha a parte do site, eu quero que tenha a parte de gestão dos meus clientes, eu quero que tenha a parte da mala direta. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão estimar, vocês sabem que existe vários outros sistemas de gerenciamento de hotel. Vocês vão ter que analisar se vale mais a pena desenvolver um sistema para eles ou contratar um produto que já existe, um serviço que já existe de sistema de gerenciamento de hotel. Vale mais a pena para vocês contratarem e só vender o serviço de vocês ou vale mais a pena desenvolver esse site? Isso é o que o gerente de projeto vai precisar fazer relacionado à análise de valor. Outro é o custo do risco, que é aquilo que a gente já falou, análise das chances de que, devido a eventos infortuitos, o orçamento planejado para um projeto irá exceder o previsto. Então, ele faz o orçamento e ele também tem que fazer uma análise de risco ali. Se o risco for alto, ele vai ter que aumentar ali o custo do projeto. Olha, é a primeira vez que eu vou fazer, eu vou usar uma tecnologia totalmente nova, tem muito risco de dar erro ali. Então, eu tenho que embutir esse valor de uma análise de risco ali no meu preço que eu vou cobrar. E os sunk costs, que são os gastos realizados no projeto que não podem mais ser recuperados. Muitas vezes, para desenvolver um sistema, você vai ter que fazer algum gasto que você não vai conseguir recuperar em nenhum outro projeto, porque ele é desse projeto. Por exemplo, você é contratado para fazer um novo sistema para uma empresa e que eles pedem uma forma muito específica de fazer validação do usuário, que só vai servir para eles. Vocês não vão conseguir reaproveitar em projeto nenhum. Então, esse custo é desse projeto mesmo e vai ter que estar ali. Não dá para colocar esse custo em outro projeto que vocês venham a desenvolver. Então, paciência, esse é o custo daquele projeto e vai estar lá no orçamento. Aí, como elaborar o orçamento do projeto? Bacana, já sei como estimar, já sei que para estimar eu tenho que levar em consideração os tipos de custo, eu tenho que embutir ali um fator de risco no meu projeto, eu tenho que fazer análise de valor. E aí vem o segundo passo, já fiz todas as estimativas, e aí como é que eu elaboro o orçamento? Eu posso, após a estimativa, os custos eles devem ser colocados na linha de tempo para se obter o orçamento do projeto. Ou seja, eu vou somar tudo que eu tenho ali, e vou verificar o custo dele. Eu posso fazer esse orçamento de duas formas. Ou eu tenho as estimativas top-down, de baixo para cima, de cima para baixo, ou eu tenho a estimativa bottom-up, que é a de baixo para cima. A top-down, o que acontece? Ela é usada quando há similaridades entre projetos e uma base histórica com dados sobre características e estimativas passadas. O Henrique é chamativo em chamar todo mundo, porque ele já sabe que vai cobrar. Mas essa aqui, ela é mais feita quando a gente já tem mais tempo de prestação de serviço, quando a gente já é gerente de projetos há mais tempo, que a gente já tem uma base histórica e é mais fácil para a gente. No geral, quando a gente está começando, a gente faz essa aqui mesmo, que é pegar cada atividade, verificar o quanto ela custa, somar e ir chegando no valor. Vejam aqui que quando ele somou todas as atividades, ele chegou em 1.250. Aí o que ele faz? Ele faz uma reserva de contingência aqui. O que é isso? É um valor que ele vai colocar para tratar riscos, né? Ele já coloca aqui que ele vai ter mais R$100, que é o fator de risco. Ele não vai mais dizer 1.250, ele vai somar mais 105 aqui para ter um preço. Além disso, ele põe mais uma reserva gerencial aqui, algum valor que ele vai usar também para se der algum problema. E aí sim ele chega no custo orçado. Ou seja, a maneira mais tradicional é eu quebro as minhas atividades, vou somando, depois coloco um valor para uma reserva de contingência de algum risco. Se eu achar que ainda não está suficiente, ainda estou com um pouquinho de receio de dar algum problema, eu faço mais uma reserva gerencial e faço o meu custo. Agora,
esse valor eu não posso ser tão alto assim, porque senão eu não acho quem pague. Então, se eu fiz todo o somatório e disse R$ 500 para fazer isso aqui, mas de risco eu tenho mais 500 e eu cobro 1.000, tem muita chance de o cliente rejeitar. Mas se deu R$ 500, eu coloco mais R$ 100 e cobro 600, aí já tem mais chance de negociar, certo? Então, as estimativas mais comuns é o que a gente vai, quando a gente está começando, o que a gente costuma fazer é isso aqui. E aí vem a tarefa de vocês, que é a partir da estrutura analítica do projeto, definir um orçamento para o projeto, considerando o método de estimativas bottom-up. Qual é o método de estimativas bottom-up? É pegar a estrutura analítica de projeto, verificar as tarefas, somar o valor de cada tarefa, colocar um fator de risco e ter um preço. Então, basicamente, aqui eu coloquei um exemplo que é, eu tenho um conjunto de tarefas para fazer aqui. Aí eu peguei quatro tarefas daqui. Escrever o documento de requisitos, a parte de modelar e criar o banco de dados, de elaborar o manual do sistema, aí, de implementar o sistema, que são tarefas que tem aqui. Eu não coloquei todas, não, só para exemplo para vocês. Aí, o que faz? A primeira coisa é estimar o tempo. Bom, para escrever o documento de requisitos, eu levo 8 horas. Para modelar e criar o banco de dados, 40. Para elaborar o manual do sistema, 20 horas. Para implementar o sistema, 400 horas. Aí, eu vou precisar saber quem vai fazer. Por quê? Porque dependendo de quem vai fazer, eu vou ter um valor da hora, né? Então, quem vai escrever o documento de requisitos? É o analista de negócio. Qual é o valor da hora do analista de negócios? R$ 50. Então, quanto custa a atividade? 50, que é a hora dele, vezes a quantidade de horas, 8. Então, essa atividade custa R$ 400. Para modelar e criar banco de dados são 40 horas, é o DBA. A hora do DBA é R$ 80. Então, essa atividade vai custar 3.200, né? 80 vezes as 40 horas. Para elaborar o manual do sistema, são 20 horas. Mas quem é que vai fazer? É o estagiário. Quanto é a hora de estagiário? É R$ 10. Então, para elaborar o manual do sistema, R$ 200. Quem vai implementar o sistema? Bom, são 400 horas para fazer, são vários programadores que eu vou ter, mas para cada programador, a hora dele vale R$ 40. Então, eu já sei que eu vou gastar R$ 16.000 na parte de implementação. Somei tudo, tenho 19.800 aqui como orçamento para fazer um sistema fictício, certo? Beleza, vou colocar isso, vou dizer para o cliente que eu vou cobrar 19.800 dele. É muita fé, porque eu não estou colocando nenhum risco, eu estou acreditando mesmo que vai ser feito justamente nessa quantidade de horas. Mas veja aqui, se o estagiário, em vez de levar 20 horas, ele levar 40, aí eu já vou ter um gasto muito maior do que eu previ. Então, o que eu faço? Eu vou ter que usar uma margem de segurança. Além disso, isso aqui é o custo direto, né? Custo direto que eu vou ter com a implementação. Mas eu ainda tenho o aluguel do local que eu trabalho, eu ainda tenho energia, eu ainda tenho internet, eu ainda tenho o custo de hospedagem do site. Se eu estiver fazendo esse único serviço, eu não tenho como ratear esse valor. Então, eu vou colocar o valor cheio. Então, o aluguel é 2.000, a energia é 800, né? Internet 400, a hospedagem do site 400, eu tenho mais 3.600 aqui. Então, 19.800 que eu vou gastar com o salário, mais 3.600 desses outros custos. Chego aqui em 23.400. Beleza, cobro isso. Vejo que se eu cobrar isso, eu não coloquei nenhum risco e eu não coloquei lucro nenhum. Aí eu vejo aqui, coloco um lucro mais a minha margem de segurança. Estipulo que vai ser 6.600 entre lucro e uma margem de segurança que eu tenho para se eu estiver errado nas estimativas. E aí chego num preço de 30.000. Aí esse valor eu vou para a negociação. Aqui que eu já cheguei a um orçamento. Então, o orçamento é o quê? Eu somar tudo. Somar todos os meus custos referentes às atividades, o tempo que eu vou gastar, né? Aos custos indiretos, colocar mais um lucro e uma margem de segurança, chego no orçamento que eu vou apresentar para o meu cliente. E aí, vou verificar se ele concorda ou não. Tenho margem para negociar? A minha margem para negociar é o que eu coloquei ali como lucro e margem de segurança.
Porque as outras partes não tem jeito, é gasto mesmo. E aí eu vou ter que, não tenho como negociar esses 23.400. O que eu tenho como negociar é esses 6.600 ali que eu coloquei, lucro e margem de segurança. Mas também se eu tirar tudo, eu vou estar num projeto super arriscado. Por quê? Porque eu tirei toda a minha margem de segurança e tirei todo o meu fator de risco ali. Então, gerenciar o custo de um projeto, o orçamento de um projeto, é fazer esse conjunto de atividades. E aí, meninos, quando a gente está começando a fazer isso, quando a gente vai fazer isso pela primeira vez, isso a gente tem de errar mesmo, porque é um processo de aprendizagem. A gente vai estar aprendendo a fazer, pode ser que a gente esqueça de colocar determinada tarefa, aí a gente vai ter que negociar com o cliente, mas é esse que é a tarefa do gerente de projetos em relação a orçamentos e custos, é tentar mensurar as atividades, verificar o preço delas, verificar os custos indiretos, aluguel, internet, hospedagem e outros que possam vir a existir e chegar a um orçamento para o cliente. E aí esse é o grande desafio de um gerente de projeto, mas que conforme o tempo vai avançando e conforme vocês vão executando essa atividade, ela se torna cada vez mais fácil. Principalmente se a gente já tiver feito. Quando a gente já fez uma coisa e vai fazer outra vez, a gente já consegue estimar melhor. Então, quanto mais vocês estimarem, mais chance vocês vão ter de acertar. Logo no início, a gente costuma colocar uma margem de segurança maior. Paciência, a gente tem muita chance de errar. Conforme vai passando o tempo, a gente já ganha mais segurança nesse processo de estimativa, certo? Então, era isso que eu tinha que passar para vocês, e aí agora está aberto, dúvidas, perguntas, que vocês têm alguma curiosidade nesse processo de estimativa? Ou está tudo certo? Tudo certinho? Cri, cri, cri. Olha, eu vou achar que tá tudo certo. Vocês entenderam que tá tudo beleza. Tudo certo. Então, o Luiz disse que tá tudo certo, eu vou acreditar que tá tudo certo. Então, qual é a atividade de vocês agora? Já tá lá no Classroom, só para variar, né? Vocês pegarem, fazer uma estimativa parecida com essa que eu coloquei aqui. Claro que isso vai depender do projeto de vocês. Professora, tem um modelo? Não, dessa vez não tem um modelo. Vocês podem fazer isso numa planilha do Excel, vocês podem fazer uma apresentação semelhante a essa que eu fiz aqui no final, colocando as tarefas, colocando uma estimativa. A ideia é que vocês pratiquem, pensem, olhem para o projeto de vocês e vejam quanto que vocês cobrariam. Ah, professora, eu não sei o preço de um programador. Podem consultar lá o LinkedIn, tem muita informação. Tem sites que tem isso, né? A informação da hora média do programador, da hora média do DBA. E aí vocês podem colocar de onde vocês tiraram essa estimativa, vocês podem colocar lá na estimativa de vocês. Estimativa de hora baseada na hora paga pelo programador no site tal. Retiradas do LinkedIn, retiradas do site, eu esqueci o nome, mas tem um site que faz isso, que vocês conseguem calcular a hora média paga para um programador. Estou até jogando aqui no Google para ver se vem aqui. Primeira, deixa eu ver. Eu joguei aqui no Google, ele disse que a hora média de um gerente de projeto é R$100, do designer é 35, do desenvolvedor web é 50 e do desenvolvedor back-end, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a guia aqui rapidinho. Eu fiz essa... joguei lá no Google, hora média para programador. Aí ele trouxe aqui, ó. Gerente de projeto, hora média 100, do designer 35, do desenvolvedor web quanto aqui que eu não consigo enxergar daqui? 50, desenvolvedor back-end 40, vocês podem, aqui no Dev médio também tem aqui uma forma aqui de cobrar o valor. Então, vocês podem consultar esses sites para mensurar o valor que vocês vão usar na estimativa de vocês. Cadê? O que está compartilhando? Então, podem jogar no Google para vocês terem uma ideia, tá? De quanto cobrar.
na estimativa. Quanto cobrar, não. Quanto usar nessa primeira estimativa. E quando vocês forem também, tiverem que fazer isso, vocês podem também fazer isso. Consultar mesmo. Consulta um programador que vocês conhecem, consulta no Google, e para ter um valor médio, porque a gente tem muita dificuldade de fazer isso logo no início. Mas depois conforme eu disse para vocês, conforme a gente vai avançando, conforme a gente vai conhecendo melhor, a gente consegue fazer estimativas mais reais. Mas a gente precisa começar, né? Então, vamos começar aqui na disciplina e nessa tarefa que ficou lá para vocês. Belezinha? Então, aula rápida por hoje é só, mas a tarefa está lá. Então, vocês têm o prazo de uma semana para fazer. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, mandem pergunta lá no Google, desculpa, lá no WhatsApp, e a gente vai se ver na próxima sexta, beleza? Bom final de semana para vocês, se cuidem, tchau, tchau. Tchau, professora. Bom dia, professor. Bom dia. Boa semana.